Olá, eu sou a doutora Marcela Lorenzo, sou ginecologista obstetra e atendo na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Hoje eu vim falar com você sobre Outubro Rosa. Vamos lá? Como surgiu o Outubro Rosa? O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização do câncer de mama. É um movimento feito no mundo inteiro nesse mês de outubro para conscientizar as mulheres a fazer as consultas com seus ginecologistas frequentemente, a fazer os exames de imagem que são solicitados pelos médicos e principalmente a se conhecerem, a fazer o autoexame, para que assim, com todas essas campanhas, possamos diminuir a morte por câncer de mama em mulheres no mundo inteiro. Em 1990, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, houve a primeira corrida pela cura. Nessa corrida, a Fundação Susan G. Komen distribuiu lacinhos cor-de-rosas a alguns corredores, simbolizando a conscientização do câncer de mama. Esse lacinho viralizou, como é dito hoje em dia, virou moda e hoje é usado no mundo inteiro para simbolizar esse nosso mês. Em 2002, o Outubro Rosa chegou aqui no Brasil e o primeiro marco foi o obelisco no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, que foi iluminado todo de cor de rosa. Mas por que falarmos tanto sobre câncer de mama? Olha que alarmantes dados que eu vou trazer aqui para você. Você sabia que o câncer de mama é o segundo câncer de maior incidência no mundo inteiro, perdendo somente para o câncer de pulmão? E entre as mulheres, ele é o principal câncer também aqui no Brasil e é o câncer que mais mata mulheres aqui em nosso país. Assustador isso, né? O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer do nosso país, ele tem uma previsão para 66 mil casos de câncer de mama para o ano de 2021. É muito alarmante isso, né? E precisamos urgentemente diminuir essa estatística. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre o câncer de mama. Quais fatores de risco estão envolvidos? Então, quando devemos nos preocupar? Mulheres obesas ou com sobrepeso, sedentárias, com hábitos de vida ruim, ou seja, que ingerem muita bebida alcoólica, que têm o vício do tabagismo, uso de drogas. Algumas mulheres com história na família de câncer de mama também é um fator de risco. Algumas mulheres que usaram anticoncepcional ou fizeram reposição hormonal após menopausa. E as radiações. E aqui é importante a gente prestar atenção que há um mito muito grande nisso. Já vi circulando por aí alguns vídeos falando que a mamografia era perigosa, que a mamografia pode causar o câncer de mama. Isso é mito, isso não é verdade. A mamografia é o principal exame de diagnóstico do câncer de mama. E a radiação que ela emite é muito pequena e não é capaz de causar o câncer de mama nas mulheres, mesmo se ela precisar ser feita mais de uma vez ao ano. Então não se prendam em fake news, a mamografia não é a vilã do câncer de mama. Outras radiações, mulheres que se expõem a radiações até por raio-x, que trabalham com isso sem proteção, aí sim isso se torna um fator de risco para o câncer de mama. Somente isso. Outro fator de risco é não ter filhos ou não ter amamentado, sabia? Porque sabemos que a amamentação é um fator de proteção para o câncer de mama. As mulheres que amamentam seus filhos, elas têm menos risco de ter câncer de mama. Isso tem relação com o tempo que ela ficou amamentando, meses ou anos, e quantos filhos ela amamentou. Então, quanto mais amamentar, mais protegida essa mulher está de ter o câncer de mama. Interessante, né? Mas claro, não é um único fator isolado que vai aumentar o seu risco de ter o câncer de mama. É um conjunto de fatores, mais exames feitos pelos médicos, mais o exame físico, que vai levantar a suspeita ou não daquela mulher vir a ter um câncer de mama. Então não se apavorem se você se encaixou em uma dessas categorias que eu falei agora há pouco, tá bom? E aí, quanto ao diagnóstico? Então o objetivo maior dessa campanha do Outubro Rosa é aumentar o diagnóstico precoce da doença do câncer de mama,
porque quando essa doença ela é diagnosticada bem no seu início, a chance de cura é de 90%. É muita coisa, né? Então por isso a gente tem que se conscientizar, fazer os exames, ir ao ginecologista e nos conhecermos, fazer o autoexame para que, se alguma coisa acontecer, a gente já fazer o tratamento imediato e a nossa chance de cura ser a melhor possível. E como podemos fazer esse diagnóstico? O diagnóstico pode ser feito com exame físico no ginecologista, exames de imagem, e aí a gente inclui ultrassom de mamas, mamografia, ressonância em alguns casos e a biópsia. A mamografia se torna o exame mais importante porque ele detecta lesões bem pequenininhas antes mesmo delas serem palpáveis pela própria mulher ou pelo médico no exame físico. E o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja feita a partir dos 50 anos e que seja repetida de 2 em 2 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que são outros 2 órgãos aqui do nosso país, recomendam que a mamografia seja feita nas mulheres a partir dos 40 anos e que seja repetida uma vez por ano. E o autoexame? Então aqui está a grande chave do Outubro Rosa. Você aprender a se conhecer, conhecer seu corpo, saber quando alguma coisa não está normal. Então é muito importante fazer o autoexame. Deixar de lado os tabus de que a mulher não pode se tocar, ela pode e deve, para que ela, assim que achar alguma coisa diferente, já correr para o médico para tomar as providências necessárias. Então, como que é feito o autoexame? O autoexame é recomendado para as mulheres acima de 20 anos, todas as mulheres. Para as mulheres que menstruam, o exame deve ser feito de 6 a 10 dias após a menstruação. Porque na menstruação, nossos seios ficam mais cheios, mais sensíveis, e a gente pode achar que achou alguma coisa e não ser nada. Então é melhor fazer pós-menstruação. Para as mulheres que não menstruam, porque usam algum método que cortou a menstruação ou pós-menopausa, deve-se escolher um dia no mês, por exemplo, dia 5, e fazer o autoexame sempre nessa data para não perder a rotina. E como que ele é feito? Ele é feito com os olhos e com as mãos. Então a mulher deve ficar nua, de frente ao espelho, os braços rentes ao corpo e depois os braços esticados acima da cabeça. E a mulher vai olhar os seus seios, vai ver se tem alguma coisa diferente, alguma saliência, alguma vermelhidão, alguma retração da pele, vai ver como estão seus mamilos e somente olhar. E depois o autoexame será feito com a ajuda das mãos, então pode ser feita deitada ou no banho. Então um braço é levantado e com a outra mão o seio é tocado em forma circular, tocando toda a mama ou como se fosse uma fatia de pizza. Você vai tocando da parte de fora para a parte do meio, parte de fora para a parte do meio. E quais são os sinais de alerta? Se você achar algum caroço, algum nódulo, geralmente de um lado só, isso é um sinal de alerta que o médico deve ser procurado. Não precisa de alarme, não precisa de muita preocupação, só não pode deixar de ir ao médico para que providências sejam tomadas. Na maioria das vezes esse nódulo não vai ser nada, mas em algumas vezes pode ser e o médico deve ser acionado sim. Esse é o principal sintoma, o principal sinal que aparece, mas como eu falei, na maioria das vezes ele não é nada, tá? Mas o médico que vai dizer isso, hein? Então, se aparecer algum nódulo, se a pele da mama estiver vermelha, estiver com alguma retração, com aspecto de casca de laranja, já viram a casca da laranja, como ela fica mais enrugadinha? Se tiver alguma alteração no mamilo, o mamilo estiver retraído, tiver de algum jeito que ele não costuma estar, se estiver saindo alguma secreção pelo mamilo também, ou se aparecerem nódulos na axila ou na região do pescoço. Todos esses são sinais de alarme. E aí, falamos bastante aqui sobre a importância do câncer de mama, que é um dos cânceres mais comuns no mundo inteiro, é o segundo tipo mais comum.
Falamos da importância do diagnóstico precoce, que aumenta a chance de cura em 90%. Vamos falar um pouquinho de prevenção? Como prevenir, evitar que tenha um câncer de mama? Primeira coisa, hábitos de vida saudáveis. Então, se alimentar corretamente, fazer atividade física, tomar bastante água, não usar drogas, fumar ou bebida alcoólica em excesso, controlar o estresse na medida do possível. O estresse ele não está associado diretamente ao risco de câncer, mas ele aumenta os maus hábitos de vida. Então aumenta a ingestão de alimentos não saudáveis, aumenta os vícios, aumenta o sedentarismo e tudo isso, como eu já falei lá atrás, são os fatores de risco para o câncer de mama. Então precisamos policiar o estresse, manter um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Essa é a chave de tudo, né? Até para câncer de mama isso é importante. E não deixar claro de frequentar o médico continuamente, frequentemente, uma vez por ano pelo menos, fazer seus exames de imagem e, antes de mais nada, fazer o autoexame todo mês. Não se esqueçam disso e dessas dicas.